Olha, no mundo dos negócios, tem decisão e tem decisão. Sabe, algumas são só para ajustar o curso do navio, mas outras, essas outras definem o destino. É sobre essa decisão, a que pode literalmente construir ou quebrar o futuro de uma empresa, que a gente vai conversar hoje. E não é sobre uma nova campanha de marketing, não, nem sobre aquelas pequenas otimizações do dia a dia. A resposta está em algo muito, mas muito mais fundamental. Uma aposta de longo prazo, daquelas que realmente moldam a competitividade e, no fim das contas, a própria sobrevivência da companhia. E essa decisão tem nome: CAPEX, Capital Expenditures, ou, em bom português, despesas de capital. Mas o que é isso na prática? Pense assim: é toda a grana que uma empresa investe hoje em coisas que vão durar um tempão. Uma fábrica nova, uma tecnologia de ponta, uma frota inteira de caminhões. Coisas que ela compra esperando colher os frutos por anos e anos. É literalmente o alicerce onde o futuro da empresa vai ser construído. Ok, então vamos lá. Como é que esse investimento vira sucesso na prática? Bom, o CAPEX age em duas frentes que são super poderosas. A primeira é criar valor novo, e a segunda, que é tão importante quanto, é ser uma ferramenta para reduzir custos lá na frente. E aqui a gente entra na regra de ouro de qualquer investimento corporativo. Para um projeto de CAPEX fazer sentido, o retorno que ele dá, o tal do ROIC, retorno sobre o capital investido, tem que ser maior que o custo do dinheiro para fazer esse projeto acontecer, o chamado WACC. Falando de um jeito bem simples, o projeto tem que pagar mais do que custou o dinheiro para financiar ele. Se o empréstimo custa 10% de juros, o projeto tem que render mais do que 10% para criar valor de verdade. Esse gráfico aqui deixa tudo super claro. Olha só. A barra verde, bem alta, é o ROIC, é o retorno que o investimento está gerando. A barrinha vermelha, menor, é o WACC, o custo do capital. Essa diferença, esse espaço entre o verde e o vermelho, é onde a riqueza é criada. É esse lucro que gera valor para os acionistas. É aqui que a mágica acontece, de verdade. Mas olha, o CAPEX não é só para gerar receita nova, não. Ele tem um outro superpoder: economizar dinheiro no futuro. Pensa nisso como uma troca bem estratégica. A empresa gasta um dinheirão agora para estancar uma sangria de custos que ia acontecer todo mês, todo ano. E essa tabela aqui ilustra essa troca perfeitamente. De um lado, no CAPEX, a gente tem aquele custo alto, de uma vez só. O exemplo é a compra de um robô de automação. Do outro lado, na coluna do OPEX, que são as despesas do dia a dia, a gente vê o resultado. Os custos operacionais caem, e caem de forma contínua. Por quê? Porque aquele robô significa menos gasto com mão de obra, com energia. Ou seja, a empresa está trocando um custo que era variável, imprevisível, por pura eficiência e economia de escala. Beleza. Agora, a gente precisa falar de uma parte do CAPEX que muita gente esquece. É uma parte que não tem tanto glamour, mas que é, sem exagero, o alicerce silencioso de qualquer empresa saudável. Vamos falar da manutenção. É que existem basicamente dois tipos de CAPEX. Tem o de expansão, que é o que todo mundo gosta de falar, né? Construir uma fábrica nova, lançar um produto, é o glamour. Mas tem o outro, o CAPEX de manutenção, que é tão ou mais vital. A melhor analogia é a de uma casa. O CAPEX de expansão é construir um quarto novo. O de manutenção é consertar a goteira no telhado. Não te dá uma casa maior, mas impede que a casa inteira seja destruída. Ou seja, não gera receita nova, mas evita uma perda gigantesca de valor. E o que acontece se a empresa resolve ignorar essa manutenção? Bom, aí o resultado é um desastre anunciado. Os custos para consertar o que quebra explodem. A produtividade, despenca. Os equipamentos ficam velhos, obsoletos e, claro, a empresa perde competitividade. Ficar adiando esse tipo de investimento é como acumular uma dívida que inevitavelmente terá de ser paga com juros altíssimos. E aqui está um ponto que pouca gente se liga. Sabe a depreciação, aquele número que aparece no balanço da empresa? Aquilo não é só contabilidade, não. Aquilo é um sinal, um baita sinal de alerta. Ele está dizendo, na prática, quanto a empresa deveria reinvestir todo ano só para manter o que ela já tem funcionando, só para não andar para trás. Ignorar esse número é assinar um atestado de que em breve a empresa vai ficar obsoleta. Certo, já entendemos o que é CAPEX, porque ele é importante. Agora vamos conectar os pontos e ver como isso tudo afeta a forma como o mercado, os investidores, olham para uma empresa. Para isso, a gente precisa falar a língua do dinheiro, o fluxo de caixa. E como o mercado lê essa história toda? Através de uma métrica-chave, o fluxo de caixa livre.
A conta é bem simples, na verdade. Primeiro, tem todo o dinheiro que a empresa gera com a operação dela. Aí, desse montante, a gente subtrai o que ela precisou reinvestir para continuar operando e crescendo. Ou seja, a gente tira o CAPEX. O que sobra? Bom, o que sobra é o que está livre de verdade. Livre para pagar dívida, para distribuir para os sócios. É por isso que essa é uma das métricas mais importantes que existem para avaliar o negócio. E é aqui que as coisas ficam interessantes, porque isso cria um paradoxo. Pega uma empresa de tecnologia crescendo a 1000 por hora. É bem possível que o fluxo de caixa livre dela seja negativo. E isso pode ser uma notícia excelente. Como assim? Simples. Ela está pegando cada centavo que gera, e mais um pouco, e reinvestindo tudo em CAPEX para financiar uma expansão gigantesca. Ela está sacrificando o caixa de hoje porque está apostando num futuro absurdamente maior. O CAPEX altíssimo de hoje é, literalmente, o combustível do foguete de amanhã. Para amarrar tudo isso, tem uma citação que resume perfeitamente a ideia. Ela diz o seguinte: as decisões de investimento de capital são de longo prazo, difíceis de reverter e são o principal meio pelo qual uma empresa se posiciona competitivamente. Não dá para ser mais claro, né? O capex que uma empresa faz hoje está definindo o jogo que ela vai jogar amanhã. Então, fica a reflexão. Da próxima vez que alguém for analisar uma empresa, o convite é para não olhar para o CAPEX como um número frio, uma simples despesa. É preciso enxergar ali uma declaração de intenções. E se perguntar, onde essa empresa está colocando o dinheiro dela? Ela está apostando no crescimento? Está só tentando se manter de pé? Ou pior, está perigosamente deixando o futuro de lado? No fim das contas, é o CAPEX que revela as verdadeiras ambições de uma empresa.